Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Neste momento, em nosso encontro com a Palavra, nós iremos meditar nas Sagradas Escrituras. Nós estamos aprendendo a respeito dos fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos falar de algo muito importante e que infelizmente é desconsiderado por muitos, ou então muitos, por causa de vários pensamentos, ideologias, conceitos, acabam desacreditando na verdade bíblica a respeito da criação. Este é o fundamento da fé cristã que nós iremos falar hoje, a criação. Você acredita que Deus criou todas as coisas? Que tudo foi feito pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus? Você acredita que tudo que existe no universo, na Terra, tudo foi criado por Deus? Apesar do avanço tecnológico, do avanço da ciência, do conhecimento, aonde muitos cientistas gastam suas vidas estudando teorias, estudando conceitos para provar que Deus não é o Criador do universo, que Deus não é o Criador de todas as coisas. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que a Bíblia diz a respeito da criação? Como podemos aprender sobre a criação, sobre como Deus fez todas as coisas, para que a nossa fé esteja firmada neste fundamento a respeito da criação. Por isso, neste momento, eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias comigo, lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. A criação se tornou realidade, como diz lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Todas as coisas foram feitas por Deus. O primeiro versículo da Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós sabemos que Gênesis, assim como os outros 4 primeiros livros da Bíblia, foram escritos por Moisés. Moisés não estava lá na criação do homem e da mulher, na criação de todas as coisas, mas Deus narrou os acontecimentos a Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, que para os judeus é a Torá, para nós o Pentateuco. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles descrevem toda a criação. Gênesis, ele é dividido em 2 partes, do capítulo 1 até o capítulo 11, ele relata a história da humanidade, de como a humanidade se formou, de como os povos se formaram. Depois, do capítulo número 12 até o capítulo número 50, ele relata a história de Abraão, e os seus descendentes, de como Deus ele agiu na vida de Abraão e de seus descendentes. Então, Gênesis, ele começa relatando a história da criação de todas as coisas. E nós podemos entender aqui que no princípio Deus criou, ou seja, Deus já existia antes de todas as coisas. Antes que tudo se formasse, Deus já existia. Em João, capítulo 1, versículo de número 3, diz que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados,
quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, vemos aqui, né, no relato de Gênesis, que Deus criou os céus e a terra, né, tudo foi criado por ele e para ele, as coisas visíveis aos nossos olhos e as invisíveis, tudo o que existe foi criado por Deus. Deus criou todas as coisas. E é interessante que Deus ele cria, né, a natureza, ele começa a criar todas as coisas, mas o homem, o ser humano, ele faz a criação à parte, ele separa um momento para criar o ser humano, né? Igual ele relata lá no capítulo 1, no qual nós estamos lendo aqui, no versículo de número 27. Diz assim: assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O ser humano é o único ser criado por Deus, a qual ele colocou a sua imagem e semelhança. As demais coisas que Deus criou, Deus ali demonstrou toda a sua sabedoria, todo o seu poder, mas ao ser humano ele deu esse privilégio de ser criado à sua imagem e semelhança. Somente o ser humano possui esta característica. Então Deus ele criou não somente a natureza, não somente todas as coisas que existem, né, mas também o ser humano, o homem. Deus criou o homem, né, à sua imagem e semelhança. Essa é a origem de todas as coisas, né? Aqui é o princípio de todas as coisas. Deus ele traz à existência aquilo que não existia, né? E de uma forma espetacular ele traz vida à terra, né? Porque lá no versículo de número 2 de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus traz à existência tudo aquilo que estava sem forma e vazio, né? E quando ele traz à existência a criação da natureza, dos animais, os animais aquáticos, né? Os animais selvagens, né? Quando ele traz à existência toda a criação, ele separa um momento para criar o homem, para criar o ser humano. E o ser humano é o único ser criado por Deus, a qual ele disse que foi feito à sua imagem e semelhança. Então todas as coisas Deus criou, todas as coisas Deus formou, né? Trouxe a criação. Mas apesar de Deus criar o homem à sua imagem e semelhança, apesar de Deus criar toda a natureza, tudo que existe, né? Toda a espécie de animais, tudo, apesar de Deus fazer toda a criação, né? Ele não deixou que essa criação fosse distinta. A criação depende de Deus. Toda a criação depende de Deus. Tudo está ligado a Deus, né? Tanto os animais, a natureza, como o ser humano. Tudo depende de Deus. Tudo é sustentado por Deus, né? E isso é tremendamente espantoso, né? Magnífico, né? Porque um ser tão poderoso como Deus, ele traz, né? Ele faz com que a criação, né, seja dependente dele. Ou seja, Deus não simplesmente criou e abandonou a sua criação, não. Ele criou e está envolvido nessa criação a tal ponto que tudo que ele criou está ligado nele e depende dele para que se mantenha, né? Então Deus criou o universo e o universo ele existe até hoje, né? Porque Deus sustenta o universo. Deus sustenta o sol, Deus sustenta a lua, as estrelas, tudo que existe é sustentado pelo poder de Deus, né? Lá em Jó, no capítulo de número 12, versículo de número 10, diz assim:
na sua mão está a vida de todos os seres vivos e o espírito de todo o gênero humano. Ou seja, tudo está nas mãos de Deus e é sustentado pelo seu poder. Deus está intimamente ligado à sua criação. Ele não abandonou a criação, mas ele está ligado a ela intimamente. Então, toda a criação, ela revela o poder de Deus, no seu sustento, porque ele segura toda a criação na palma das suas mãos. Em Atos, no capítulo de número 17, no versículo de número 28, diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo foi criado por Deus e permanece criado pelo seu sustento. Nada do que existe veio à tona, surgiu sem o poder de Deus. Tudo foi criado por Deus. Não é somente lá em Gênesis que Deus criou os animais, que Deus criou o homem e a natureza e simplesmente abandonou, e depois a natureza ela foi evoluindo e ela foi se auto-multiplicando. Não. Tudo que existe desde o princípio até hoje, até o final dos tempos, até a consumação dos séculos, tudo que existe é criado por Deus, é feito por Deus e é sustentado pelo seu poder. Isto é magnífico, porque Deus, ele, apesar de ser maior do que a sua criação, porque somente aquele que é maior pode criar algo, então Deus, ele é maior que a sua criação, mas apesar dessa grandeza, ele não se mantém distante, ele se mantém intimamente ligado à sua criação. Deus está unido a essa criação, a tudo o que existe. Tudo revela a grandeza de Deus. Por isso nós temos a esperança, por isso nós temos a segurança de que nada irá acontecer. Os céus não irão se abalar, as águas do mar não encobrirão a terra, sem que Deus permita, porque Ele sustenta todas as coisas com o seu poder. A raça humana, ela não vai ser extinta. Eu sei que nós ficamos impressionados com os filmes de Hollywood que colocam as tragédias naturais, que colocam a extinção da raça humana. Nada disso irá acontecer, segundo a Bíblia. Nada disso irá acontecer se Deus não permitir, porque Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Tudo que existe, tudo que se move, tudo que vive, tudo que respira está debaixo do senhorio, do poder, da grandeza de Deus. Nós temos vida, mas uma vida limitada ao poder de Deus. A raça humana, os seres vivos vivem, mas vivem debaixo da autoridade do poder de Deus. Então é uma criação distinta, é uma criação separada, entre animais, seres humanos, natureza, mas toda esta criação ao todo depende do seu Criador 100%. Sem o seu Criador, nada vive, nada tem vida. A natureza sem Deus, o homem sem Deus, os animais sem Deus, tudo que existe sem Deus não pode viver, não pode existir. Tudo depende de Deus. E a criação, ela glorifica a Deus. A criação, ela demonstra o poder de Deus, demonstra a grandeza de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 19, no versículo 1, diz assim: tudo que existe, existe para glorificar a Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tudo glorifica a Deus, tudo traz a glória ao Senhor, porque Ele sustenta todas as coisas. Em Apocalipse, no capítulo 4, no versículo de número 11, diz assim:
Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Deus nunca precisou da glória da criação. Deus não depende da glória da criação. Deus não depende da glória do homem. Deus não depende, que a natureza glorifique a Ele. Deus, Ele é glorificado desde a eternidade e por toda a eternidade. Mas é como Apocalipse nos revela aqui, que tudo foi criado pela Sua vontade. A criação partiu da vontade de Deus. Deus já possuía a glória, Ele não precisava disso. Mas Ele quis, pela Sua vontade, foi um ato espontâneo de Deus, Ele criar todas as coisas. Ele quis. Essa foi a Sua vontade. Por isso, nós devemos glorificar a Deus por tudo o que Ele criou. Tudo revela o poder de Deus, a glória de Deus. Nós não podemos cair no engano de algumas religiões que aplaudem o sol, aplaudem a lua, aplaudem as estrelas, aplaudem a natureza, chamam a natureza de mãe. Nós não podemos cair neste erro. Tudo que existe revela a glória de Deus. A nossa adoração, a nossa devoção tem que estar direcionada a Deus e não à sua criação, mas ao Criador de todas as coisas, ao nosso Deus. Por isso, a criação de Deus ela é boa, porque tudo que Deus criou é bom. Se você ler ali no capítulo 1 de Gênesis, assim que Deus terminava de criar algo, ele dizia que aquilo era bom. Então tudo que Deus criou é bom. Por isso nós, como criaturas de Deus, criados por esse ser supremo, esse ser poderoso, esse ser glorioso, esse ser majestoso, nós como criaturas de Deus devemos usufruir de tudo que Ele nos dá, de tudo que Ele nos proporciona. Devemos cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, porque tudo o que existe revela a glória de Deus. Todas as tragédias naturais, tudo aquilo que o ser humano está passando, a natureza está passando, não é culpa de Deus, mas é culpa do pecado no coração humano, é culpa do pecado que cada vez mais corrompe o coração do homem, que torna o homem egoísta, que torna o homem avarento, que torna o homem sem sentimento algum, sem respeito algum. O problema é que a natureza e a humanidade sofrem por causa do pecado, porque o pecado ele faz separação do homem e Deus. Então nós, como criaturas regeneradas pelo poder do Espírito, que temos uma nova vida em Cristo, nós devemos usufruir com sabedoria da natureza, do meio ambiente e guardá-la e preservá-la, porque foi Deus quem criou e deu ao homem esta capacidade de cuidar da natureza, de usufruir da natureza, de proteger a natureza, a criação de Deus. Então, tudo que Deus criou é bom e nós temos o dever de cuidar. Então, nós como cristãos, nós entendemos que tudo partiu de Deus, desde o princípio até o fim. Deus criou todas as coisas. Por mais que teorias sejam levantadas, por mais que cientistas queiram provar o contrário, jamais conseguirão provar o dom da vida, o fôlego da vida que o Senhor soprou sobre a sua criação. Que Deus seja louvado hoje e por todo sempre. Que Deus nos abençoe, nos dê um ótimo final de semana e, se Ele assim permitir, estaremos juntos no próximo encontro com a Palavra. Um forte abraço a todos e até lá.